Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos. São José, podeis vos assentar. Dá conta da tua administração, por isso granjai amigos com as riquezas da iniquidade. A parábola deste domingo, que é uma parábola muito curiosa, nos traz a ação fraudulenta do econômico infiel. Este econômico infiel que, depois de ter roubado o seu patrão durante a sua administração, ele ainda causa um prejuízo ao seu patrão quando ele está prestes a ser demitido. Ele faz isso diminuindo no papel a dívida dos devedores do seu patrão, a fim de que depois ele possa ter garantias com esses devedores, para que no futuro ele tenha o seu futuro garantido quanto à questão material. Ele tenha onde ficar, como diz o próprio Evangelho. Assim, este administrador iníquo, mau, mesmo na sua maldade, ele age de forma muito prudente. De tal forma, agiu prudentemente, agiu virtuosamente quanto esta preparação do seu futuro, que o mestre louvou a atitude deste econômico infiel. Esta prudência astuta do econômico infiel, que é louvada pelo seu patrão, Nosso Senhor nos coloca também para nossa imitação neste domingo. Nosso Senhor nos explica o sentido principal desta parábola. Se os filhos do século usam tão sabiamente dos bens terrestres, das suas influências, dos seus contatos, muitas vezes mal adquiridos, produtos de injustiças, se eles sabem usar desses bens para garantir o seu bem-estar aqui neste mundo, que os filhos do mundo saibam mais sabiamente, com maior zelo, usar dos bens terrenos, dos bens do corpo, em vista dos interesses eternos, e assim também granjear amigos no bem e na salvação. Aquilo que os maus, aquela esperteza, aquela astúcia, aquele savoir-faire, aquele modo de agir que os maus usam, evidentemente, na virtude, óbvio, os meios não justificam o fim, e o fim não justificam os meios, que os cristãos, os filhos da luz, saibam usar desta sabedoria, desta prudência, deste zelo que os maus usam para se enriquecer, para ganhar glórias, para buscar os prazeres do mundo. Saibam os filhos da luz para garantir a sua salvação, para crescer no bem e para crescer na virtude. Nosso Senhor, nesta parábola, não nos manda imitar a ação iníqua do econômico infiel, a maldade, mas nos exorta a ter esta mesma solicitude, o mesmo zelo, a mesma esperteza para com o nosso destino eterno. Como também diz em outras partes das Escrituras,
Sede prudentes como serpentes e simples como pombas. Há pessoas, mesmo entre os cristãos, infelizmente, fazem o contrário. São prudentes como pombas e simples como serpentes, né? O econômico infiel, ele rapidamente, ele sabe se arranjar quanto ao seu destino terreno, né? Ele sabe, através das suas influências, né? Através, né, da maldade, do roubo que ele faz do seu patrão, ele sabe garantir no seu destino na terra, sua comodidade terrena. Ele garante para onde ir depois de ser demitido. Nós também somos convidados a imitá-lo, a ter preocupações semelhantes quanto à nossa vida após a vida terrena, quando nós formos despedidos desta vida terrena pela morte. E assim, buscar, através das nossas riquezas, através dos nossos contatos, das nossas influências, dos nossos meios terrenos que a providência colocou ao nosso alcance, para granjear coisas para o céu, granjear amigos para a vida eterna, granjear virtudes para que nós tenhamos um dia a recompensa da glória, para que no dia em que nós seremos chamados a dar contas da nossa administração, da nossa vida aqui embaixo, diante do tribunal de Deus, nós sejamos recebidos pelos seus amigos, pelos nossos amigos, nas moradas eternas. Os empreendimentos, os zelos, muitas vezes, que nós temos para alcançar os nossos bens temporais, que é muito bom e muito legítimo, nós deveríamos também ter esses mesmos zelos para alcançar os bens celestiais. E ainda mais, deveríamos ter muito mais zelo para alcançar os bens celestiais, uma vez que Deus nos deu os bens temporais, materiais e corporais, para justamente poder, através deles, buscar a nossa finalidade eterna, alcançar os bens celestiais. Como resume bem numa frase São Jerônimo, saiba se organizar nas pequenas coisas, de maneira a poder aproveitar mais tarde das grandes coisas. Uma frase que pode ser aplicada em muitas circunstâncias da vida, mas que aqui nós trazemos das coisas temporais para as coisas eternas. Saiba se organizar nas pequenas coisas, de maneira a poder aproveitar mais tarde das grandes coisas. É o princípio da sabedoria, de saber bem organizar, saber bem ordenar em vista de uma finalidade. O econômico da parábola, o administrador da parábola, é cada um de nós que recebeu de Deus o seu ser, a posição, os meios necessários para crescer neste mundo, né, em virtudes, em sabedoria e, sobretudo, em santidade. Deus nos deu uma alma com as suas potências. Deus nos deu um corpo maravilhoso com suas faculdades, suas forças, seus órgãos. Deus nos deu a providência, através da circunstância, nos dispôs muitos bens terrestres que nos são acordados por Deus para a satisfação das nossas necessidades, o sustento da nossa vida e a consecução da nossa finalidade. E na administração desses bens que Deus nos deu aqui embaixo, nós podemos muito facilmente nos tornar prevaricadores, abusadores ou administradores infiéis. E fazemos isso quando nós não usamos de tudo quanto nos foi dado aqui embaixo para o proveito e a maior glória do nosso Mestre, que é Deus, o nosso Mestre soberano, buscando usar tudo para a nossa santificação,
para a sua glória e para o bem do nosso próximo. Se nós não usamos os bens e as virtudes e os talentos e os dons que neste mundo a providência nos deu para a glória de Deus, para o bem da nossa salvação e para o bem do nosso próximo, nós somos prevaricadores. Nós estamos abusando daquilo que Deus nos concedeu. Se nós buscamos nesta vida somente o nosso interesse material próprio e egoísta, ou a busca desenfreada dos prazeres e das honras humanas, nós estamos desperdiçando aquilo que Deus nos deu. E dessa má administração dos bens, que sejam do nosso corpo ou externos a nós, esses bens que Deus nos concedeu, nós deveremos dar contas a Ele no dia do nosso juízo. E nos será perguntado o que nós fizemos nesta terra com os bens que foram colocados em nossas mãos. O nosso bom mestre, como refere em outra parábola, ele vai reclamar com juros aqueles bens preciosos que nos foram confiados para obter maior rendimento na sua ausência. Esses bens, que sejam eles o bem material ou os bens do nosso corpo ou da nossa alma, os bens da virtude, dos talentos e dos dons, ou até mesmo os dons e dádivas espirituais que nós recebemos de Deus, né? E recebemos eles para fazê-los frutificar para outros bens, para dobrar, triplicar de tamanho, de tal modo que não frutificar esses bens, não usar os dons e bens que nós já possuímos para buscar outros bens, que seja para a glória de Deus, para a nossa salvação ou para o bem do nosso próximo, nós estamos de alguma forma roubando daquilo que Deus nos confiou. Estamos prevaricando com aquilo que Deus nos confiou para que nós possamos frutificar e devolvê-lo um dia, no dia do grande acerto de contas. Quando viermos a comparecer diante do nosso Mestre, que vamos responder nós, se por nossa preguiça, ou por nossa negligência, ou pela desordem da nossa vida, nós dissipamos esses bens ou os deixamos estéreis, esses bens que nos foram confiados para produzir mais bens, e mais bens, evidentemente, né, que termina como finalidade no céu. E, no entanto, nós seríamos muito felizes se nós dispuséssemos desses bens para granjear coisas para a vida eterna, para granjear amigos que nos recebam nas glórias celestes. Assim, por exemplo, seríamos felizes se outros devedores do Divino Mestre, que nós havíamos ajudado durante a nossa gestão da nossa vida aqui na terra, viessem no grande e terrível momento dar testemunho da nossa vida, que nós, na nossa vida terrena, algumas vezes, nós procuramos agir com esses outros devedores do Mestre, com uma grande generosidade, ajudando-os nas suas necessidades, nas suas dificuldades materiais e, sobretudo, espirituais, ajudando ainda muitos na instrução para que possam encontrar a luz e o caminho da salvação, ajudando muitos deles a sanar dívidas que haviam contraído com o Divino Mestre, dívidas espirituais pelos pecados e pelos vícios. E por isso diz a Sagrada Escritura, diante desse testemunho, né, que será a nosso favor no dia do grande juízo. Diz as Escrituras: a caridade apaga uma multidão de pecados. E também diz, em outras partes: deposite uma moeda no seio do pobre e ela clamará por ti no dia do teu julgamento. Tudo bem que nós podemos fazer aos nossos irmãos espirituais ou materiais virá para o nosso benefício
o dia em que nós somos chamados a dar contas ao divino juiz. E assim, dessa forma, granjeamos amigos com as riquezas da iniquidade. Também seremos muito felizes se no final da nossa vida nós podemos contar com outros grandes amigos espirituais, que nós podemos ajuntar com grande sabedoria nesta vida, através das nossas boas devoções, através da nossa vida católica. Assim, por exemplo, podemos conseguir nesta terra a amizade de Nossa Senhora, dos santos e mesmo de Cristo, usando das nossas potências humanas que Deus nos concedeu na prática da oração, ou usando dos nossos bens no sustento da igreja e das obras de piedade e misericórdia, usando as nossas forças, da nossa influência, dos nossos contatos, na difusão e na promoção do Evangelho, das virtudes e da prática do bem. Com isso, nós aumentamos a glória de Cristo, de Nossa Senhora e dos santos, e granjeamos amigos que rogarão por nós no dia do nosso acerto de contas. Também outros amigos que nós podemos fazer nesta terra com a amizade sã, que também com suas orações contribuem pelo bem da nossa salvação, assim como nós fazemos com as almas do purgatório quando rezamos por elas, para que sejam salvas de suas penas. Assim, granjeando tais amigos através da devoção e da vida católica, quando nós formos despojados dos nossos bens terrenos pela morte, eles nos receberão também um dia nas moradas eternas, como diz o Evangelho, a parábola do Evangelho de hoje. Assim, desta parábola do domingo, nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida, a prudência e a esperteza que nós devemos ter para as coisas que realmente importam, para as coisas que levam para a nossa finalidade, o uso que nós devemos ter das nossas forças, do bem do nosso corpo, da nossa saúde, dos meios materiais, dos dons, dos talentos, para chegar a estas coisas, inclusive granjeando amigos que nos ajudem depois, que contribuam depois a dar bom testemunho diante do justo juiz. Mas para isso, para usar bem desses meios de prudência e esperteza, o uso dos nossos meios, dos talentos, dos dons que Deus nos confiou, para bem colocar esses meios em prática, o mais importante e sobretudo é saber o que é o mais importante para a nossa vida, qual é realmente o nosso único necessário, aquilo que nós não podemos perder nunca de vista, e isso nosso Senhor nos aponta, que é a vida eterna, os tabernáculos eternos, e assim não perdendo nunca de vista a nossa finalidade, o porquê de estarmos aqui, nós aplicaremos certamente com sabedoria os meios que Deus e a providência nos concedeu para conseguir esta nossa finalidade. Que nós podemos pedir essa graça de ter essa sabedoria, essa mesma sabedoria e este mesmo zelo que os homens do mundo têm, que muitas vezes nós temos no mundo, para buscar os bens terrenos e o conforto terreno, para atingir esse conforto eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.